compartilhe com a gente versículo, oração e cânticos. Amém. Foi mudado bem em cima da hora, mas não tem problema. A primeira vez que eu entrei no ministério, que eu comecei a trabalhar com crianças, muitos anos atrás, quer dizer, não muitos anos, que eu não sou tão, né? Mas há algum tempo atrás, e foi com meninos de rua. E o primeiro contato que eu tive com aquelas crianças, que eu olhei assim, eu olhei para aquelas crianças e elas vieram me abraçar, mas elas vieram me abraçar completamente com aquela coisa já sem moral, bem imoral, bem com aquele espírito da rua mesmo, com muita malícia. E eu tomei um choque, porque você imagina criança, né? Você pensa aquela coisa mais pura, pode ser um pouquinho levado, pode ser, sei lá, mas é criança. E eles são crianças também. Só que eles eram criados na rua. E a gente se engana um pouquinho que meninos de rua só estão na rua. E às vezes os meninos de rua estão dentro de casa. Algumas coisas são bem parecidas. E quando eu tive esse contato com eles, a primeira coisa que eles me abraçaram assim na rua, foi lá na Praça da Sé em São Paulo. Aí eu olhei assim e falei assim, Deus, o que é isso? O Senhor falou desafio, só falou isso. Eu falei, então tá, né? Desafio, era um desafio, você aceita ou não? E como eu por outro lado, eu sou um pouquinho, eu gosto de desafios, eu reclamo, mas eu gosto. Então eu falei, é um desafio, tipo, o Senhor está me desafiando, então eu vou. E eu fui. E foi uma benção. Então foi o primeiro contato que eu tive. Então eu tenho sempre, quando eu entro em algum trabalho que o Senhor me manda fazer, eu tenho essa palavra, desafio, porque é um desafio, né? Como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, né? Eu resolvi abrir mão, né, da minha sabedoria, do meu conhecimento. Eu não vim com palavras nem conhecimento, mas o poder de Deus. E nós estamos aqui pelo poder de Deus. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria, nem nossa palavra persuasiva, mas é o poder de Deus. Como a pastora falou, nós estamos numa batalha. E as crianças, todas elas são alvos de evangelismo, porque nem todas aceitaram Jesus, né? Ou quase nenhuma, ou nenhuma. Então a gente olha, filho de crente, e são todos, né? Filho de pastor, filho de missionário, filho da líder de não sei mais o que, de intercessão, mas aceitou Jesus? Não aceitou Jesus, ela é um alvo de evangelismo. Então, quando a gente entra em sala de aula, que a gente... vamos orar. A gente faz tudo muito mecânico. Oração, versículo, louvor. E muitas vezes nem em casa eles sabem por que estão orando. Ensinaram a ele que você vai orar e vai falar com Deus. Só que a gente não explica. Na maioria das vezes, quando eu entro em sala de aula, que eu falo, olha, a Júlia vai orar agora, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração para a gente iniciar aqui a aula. Daí sempre tem aquela bagunça. Aí eu falo assim, olha só, vocês vão fechar os olhos e vão escutar o que a Júlia vai orar, porque oração você precisa concordar, né? Vocês sabem o que significa bem? Vocês sabem o que significa bem? Assim seja, você está concordando. Como é que você vai concordar com uma coisa que você não ouviu? Como é que você vai concordar? E se eu falar assim, Senhor, mata a Renata? Essa oração é uma oração direita? Você vai dizer amém? Não. Então eu preciso ouvir o que a Júlia vai orar para eu dizer amém, com toda a vontade. Entendeu? Então por isso que a gente diz amém, e por isso que eu tenho que ouvir a oração da coleguinha. E por isso que ela tem que orar em voz alta. Então a Júlia, ela vai orar agora, nós vamos fechar os nossos olhos, a Júlia vai orar alto, para que todos ouçam a sua oração e vamos concordar. Porque a Bíblia também diz que a gente concorda na terra, que a gente liga na terra e ligado no céu. E a gente quer que a nossa oração seja ligada no céu.
Então, nós vamos fechar todos os olhos e vamos orar, né? A Júlia vai orar em voz alta. Vamos fechar os olhinhos. Todo mundo fechar os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por Senhor estar conosco. Abençoe todas que estão aqui hoje, Senhor, que elas sejam tremendamente abençoadas com essa palavra, Senhor. Abençoe o coração de cada tia que está aqui essa noite, Senhor. Muito obrigada, em nome de Deus, nessa tarde. Amém. Então a gente vai começar a nossa aulinha. Então vocês entenderam por que a gente tem que orar em voz alta, por que a gente tem que fechar os olhinhos para orar, né? A gente tem que concordar, né? Então, é isso aí. Agora nós professores, nós oramos de que maneira? De olhos abertos. Vocês sabiam? Então, nós oramos de olhos abertos. Por quê? Porque se eu fechar o olho também e começar a entrar em batalha espiritual, quer dizer, a criança vai brincar, vai fazer qualquer coisa, de repente uma está batendo na outra. Então, a gente tem que estar orando, tem que estar orando e vigiando, de olho aberto. E a gente, até se a gente for orar, tanto a gente como a criança, a gente tem que orar de olho aberto. Assim, né? E conseguir manter aquele clima na sala de aula. Bom, e muitas vezes a gente para também no meio da aula para orar. Teve um momento na sala em que as crianças começaram a estar super agitadas. E eu falei, meu Deus do céu, está fora do meu controle, não tem mais o que fazer. Eu parei a aula, não, vamos orar agora. E comecei, eu fiz uma batalha espiritual, toda espiritual. Teve um dia que eu tive que fazer a batalha espiritual mesmo. Comecei a orar, repreende todo espírito de perturbação, joga por terra em nome de Jesus, abençoa essa aula, vem acalmar nossos corações, Senhor, entra aqui nesse momento. No instantinho parou, e o que a gente pensava que era o pior, mais levadinho lá, que estava liderando aquele momento, parou, ficou quieto a aula inteira. Então o Espírito de Deus atua assim na nossa vida. Bom, outra coisa importante é o louvor. Eu vou cantar alguns corinhos, né, que esses que a gente cantou aqui, antigos, eles eram chamados como corinhos. A gente fala muito louvor agora. Mas a gente também tem que prestar atenção em uma coisa que a pastora falou muito interessante, que a gente tem que prestar atenção na época também, assim como na minha época, no meu tempo, há pouco tempo atrás, a gente era da geração da Xuxa, Angélica, Hilarie, a gente andava com botinha, aquelas coisas todas. Hoje em dia, as crianças e os pré-adolescentes da minha, que tinham a minha idade, eles não ouvem musiquinha infantil e também não tem mais líderes no mundo infantil tipo Xuxa. Não existe mais na televisão, vocês perceberam isso, né? Então, hoje em dia eles cantam as músicas que os adolescentes e os adultos cantam. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. Não adianta ficar assim, 3 palavrinhas para o pré-adolescente, só, eles vão ficar assim. Entendeu? E até os juniores. Teve um dia em que eu comecei a aula, que foi esse dia que eu também entrei em batalha, que eles começaram, leleque, leque. E eu falei, como assim? Aí eu falei, vamos louvar. Leleque, leque. Começaram. Aí eu tive que parar e falar assim, aqui não é leque, leque não, leque, leque é lá no mundo. A gente vai começar a cantar aqui, grande é o Senhor, mas esse não é o que nós vamos cantar. Então a gente tem que ter autoridade do Senhor. Porque hoje em dia, o que tem entrado nas casas, na mente dele, o que tem incentivado os nossos juniores a beijar na boca são as músicas. São as músicas. Isso aí é a necessidade que todos os ministérios, tanto criança como adolescentes, têm que começar a aplicar na sala de aula, são louvores. Os louvores libertam, os louvores ficam na cabeça. Teve um dia que eu comecei a cantar um louvor de fogo, esses dias que eu estou na fase de louvor de fogo. Aí eu botei o CD lá e comecei a cantar um louvor e fiquei o tempo inteiro, me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção, cantando toda hora. E ela disse, meu Deus, eu não aguento mais. E eu me dá
saía, tá? Daqui a pouco ela pegou o pandeirinho que eu tenho lá, que eu trouxe de Fortaleza, e começou a bater comigo, como entrou na música. Me dá a minha bênção, me dá a minha bênção. Aí chegou de manhã, tá, ela me dá a minha bênção, que isso ficou na minha cabeça. Eu falei, glória a Deus, eu tirei o neck da cabeça dela. Aí ficou, me dá a minha bênção. Então, gente, isso é super importante. Se a gente não tem aplicado louvor e adoração na sala de aula, não precisa você cantar lindo, não precisa você ser do ministério de louvor. Inculta na cabeça dele louvor e adoração ao Senhor. Porque o que está sendo incutado na cabeça das nossas crianças está sendo pornografia, beijo na boca, sexo através das músicas. E eles estão trazendo isso para dentro da igreja. Então, aplicar louvores. E uma vez, nos pré-adolescentes, nossa, nos juniores, eu comecei a cantar um hino. Porque eu comecei a falar do amor de Deus, que Jesus era o nosso melhor amigo, entendeu? É aquele que está do nosso lado, é aquele que a gente pode contar em todos os momentos, pode contar os nossos segredos, ele não vai contar para ninguém, entendeu? E ele ainda vai nos ajudar, vai nos dar paz e vai nos ajudar. E eu comecei, eles não sabiam, e eles começaram a cantar comigo depois e foi uma só voz. Então, quando a gente não sabe e a gente quer colocar um hino, um louvor para as crianças, o mais que sabe, você canta a primeira vez, canta a primeira frase, você repete ele, aí depois eles vão estar repetindo e eles pegam rápido, melhor do que a gente, com certeza. Então eu comecei a cantar e que esse louvor, e a gente tem que ministrar na sala de aula também, e explicar o louvor também, sabe? E por que você está cantando isso? Você não vai ficar falando o tempo inteiro, mas você tenta passar para eles o que significa isso aqui, porque eles começaram a cantar também. E eu comecei a cantar para eles que, ó, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Olha como é que Jesus é bom, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso melhor amigo. Vamos cantar de novo agora, que vocês aprenderam, com voz a todos juntos. Vamos dizer para Jesus que Ele é o nosso melhor amigo? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, João 3,16. A gente tem várias maneiras de apresentar versículos. E assim, realmente, com cartaz, ou, sei lá, ou no quadro, às vezes eu coloco no quadro, é sempre necessário que você
enfatize o versículo, que eles tenham a visibilidade do versículo. Não adianta eu pegar um versículo e botar aqui embaixo. Isso é uma técnica de marketing, gente. Você vai apresentar um produto, principalmente, aqui no caso é mais complicado, mas esse aqui. Não, esse aqui. Esse aqui é a musiquinha. Pode ser esse aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha só. Se eu ficar assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pensa, né? Vai ter. Ou eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não. A técnica é essa daqui. Você não pode botar a mão assim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque você está tapando para quem sabe ler. Então a técnica é essa. Você coloca aqui. Sempre aqui assim. Porque nem você chama atenção, né? Quem tem que chamar atenção é o versículo. Ele não vai prestar atenção não tão somente em você, entendeu? Você não vai perder o foco de maneira nenhuma. Então essa região assim é a melhor que tem. Isso é uma técnica até de marketing. E não tapar. Que aí eles vão ler e vão estar prestando atenção no versículo. E mostrar para todo mundo. Ficar aqui ou então mostrar para um só. Ó, só porque ele lê. Não, você tem que passar para mesmo quem não sabe ler. Você vai passar isso aqui, tá? Então é importante você andar pela sala de aula, você ter a técnica de você colocar numa posição que todos vão ver, entendeu? E que o versículo vai estar chamando a atenção. Isso também é. Eu gostei. Tem o varal também. Eu costumo fazer, quando eu faço o varal, isso aqui é muito interessante, eles gostam. O que eu acho legal do varal é quando eu faço tipo roupinhas. Aí eu pego um agasalho, meia, short, vestido, aí eu vou criando, coloco uma palavra em cada peça de roupa e eu faço igual a gente fazia com as bonequinhas, né? Que você bota a roupa na bonequinha, ela tem você faz para prender. Então eu coloco aquilo assim, e isso aqui fica preso no varal. E eles se amarram, porque aí é roupinhas, né? São roupinhas. Aí peço para que eles coloquem, vem colocar no varal. E todo mundo participa e coloca no varal também. Na sala já tem o varal. E na sala já tem o varal. Esse aqui esse aqui é o que eu falei para vocês. Ou pode ser de cartolina também. Esse Quando eu fiz esse varal, eu deixei primeiro solto, né? Uhum. Cada palavra, e a gente vai tirando para eles decorarem. Cada hora você tira uma palavra, para ver se eles vão aprender. Exatamente. Faltando aquela palavra. Ou vai colocando, até que você for tirando, você deixa uma palavra só. Aí já não tem aprendido a falar o versículo todo. Exatamente. Esse aí eu vou falar daqui a pouquinho, que eu adorei esse daí. Esse aqui Esse não foi a Isabela que fez não, tá, gente? Esse fui eu. Eu ensinei pra ela. A Renata que é a cabeça dessa tudo, é igual o Michel, que é um compositor de todas as músicas boas. Bom, isso aqui também é interessante, poxa, a luz do mundo, bem criativo, quer dizer, a lâmpada, eu sou a luz do mundo para eles memorizarem bem. Quem me segue nunca, vamos ver isso aqui, ó. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Amém. Jesus é a nossa luz, né? A lâmpada não tem o brilho de Jesus, né? Então é a luz que nunca se acaba, né? Ele não é a vela que eu posso soprar e acabar, ninguém sopra e acaba. É uma luz que ela fica ligada o tempo inteiro, né? E ilumina os nossos caminhos. Essa que eu amei, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que
nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui foi bem criativo também. Então, gente, acho que já acabou meu tempo. Então, é isso, a pastora falou sobre isso, sobre batalha espiritual. Então, que a gente, primeiro, é o nosso alvo evangelístico, cada criança. É importante a gente explicar por que está a oração, por que diz amém, porque eles vão entender melhor. Porque você fala assim, vamos orar, fecha os olhos. E eles vão fechar, tipo, obrigado, né? Você vai fechar, fica um aberto. E é um negócio que ninguém, né? Eles não gostam de orar. Então, se você explicar para ele por que eles dizem amém, o que significa amém, por que eles têm que ouvir o coleguinha orando, eles já começam a ter mais reverência na sala. Todas as vezes que eu dou aula, graças a Deus, todas as vezes que eu entro nos juniores, que eu peço para orar e eu explico, eu já não preciso mais nem explicar, eles já fazem direitinho. Tá? E essa do leque eu tive que orar mesmo, então é batalha mesmo. De vez em quando a gente tem que entrar guiar. Glória a Deus, né? Amém.